Nesse vídeo eu vou te mostrar um pouco mais sobre essa planilha que você está vendo, que é uma planilha de gestão de banca que vai fazer justamente a gestão da sua banca e vai te dar um controle e informações bem ricas conforme você vai perceber. Só lembrando que esse vídeo não é um fomento ao mercado de apostas, é um vídeo sobre Excel e controle. Não vamos falar a fundo sobre apostas aqui, porque para isso você precisa procurar um especialista no assunto. Então, como que funciona essa planilha? Existem algumas abas onde algumas dessas abas vão ser de entrada de dados e outras abas vão ser para você ver resultados. O grande intuito aqui é você ter um controle da sua banca com o máximo de informações possíveis. Para isso, você precisa começar fazendo dois cadastros. Primeiro, você precisa colocar o tipo de negócio que você está fazendo. Então, tem até 20 opções entre futebol, basquete e tênis, são as modalidades que você pode colocar. Eu coloquei essas 3 de exemplo, mas você pode colocar várias outras aqui. E depois você pode cadastrar os retornos. Eu cadastrei 5 aqui, mas você pode colocar até 10 retornos possíveis, que eu chamei de green, red, empate, meia green e meia red. E aqui você tem como fazer um pouco mais detalhado, um pouco mais refinado esse retorno. Você percebe que existe uma coluna de quanto que você devolve. Então, por exemplo, no empate o valor é 100%, nas meias é 50%, e na green, na red, vai ser 0%. E aí depois, tirando o que foi devolvido, ele pergunta no resto quanto você ganha. E aí você ganha 100% nas que são green. Então, no caso, quando é green inteira, você vai ganhar 100% do valor, porque não tem devolução. Quando é meia green, vai ser 50% devolvido e 100% no que restou. Então, você consegue colocando os dados aqui configurados para que a planilha entenda eventuais tipos de retorno. Para esses que estão cadastrados aqui, você não precisa mexer, que a planilha já vai com esses detalhezinhos. E aí fica muito mais fácil calcular depois qual que foi o retorno desse negócio que você fez. Aí uma vez cadastrado esses pontos aqui, você precisa depois inserir qual que é a sua banca inicial. Então existe uma célula aqui no fluxo para a sua banca inicial. Então antes de você começar os registros, você tem que ver quanto que você tem de banca. Coloquei 5 mil aqui a título de exemplo, que toda banca vai se desenrolar a partir desse valor de banca inicial. Então por isso que você precisa colocar esse valor aqui. E depois, essa aba vai servir também para você ter um fluxo de entrada e saída de banca. Então aqui, quando você tiver entrada ou saída, você vem e insere a data que isso está acontecendo. E é importante que você coloque uma data aqui que você vai começar esse dia com esse valor. Então, por exemplo, no dia 18/9 de 23, quando eu digito isso aqui, significa que dia 18/9 de 23, no começo do dia, eu vou dar uma saída de 500. Então eu vou tirar da minha banca. No dia 14/9 de 23, no começo do dia, eu vou ter uma entrada de 1.000. Então, por isso que você precisa inserir os dados pensando nisso, porque é assim que a planilha funciona. E aí, por fim, nós temos a base de dados, que é onde você vai inserir todos os negócios que você vai fazer. Primeira observação, é importante que você coloque sempre na ordem que vai acontecendo as coisas. Então, por exemplo, você tinha uma banca inicial de 5 mil. A primeira linha vai ter que aparecer o primeiro negócio que você fez depois. Nas linhas seguintes, os negócios consecutivos. Por quê? Porque ele vai acumulando a banca. Olha só, existe uma coluna de banca depois. Ele vai trazendo para você o valor da sua banca atualizado com aquele negócio. Então, por isso que você precisa inserir os dados na ordem que eles vão acontecendo. E quais dados você precisa inserir? Você tem que inserir a data, o tipo, que é aquela coluninha que você cadastrou aqui, ó, se é futebol, basquete ou tênis. A descrição aqui, geralmente a partida, outro dado que você achar interessante. Quanto que você investiu, qual que era a odd, se teve alguma taxa para você pagar aqui no percurso, fora desse valor investido, e qual que foi o resultado. Também vai aparecer as opções, aquelas que você cadastrou. Por exemplo, nesse caso aqui, que eu tinha um investimento de 500 e uma odd de 2. E aí ele deu meia red. O meu retorno que está nessa coluna foi 250. O meu retorno seria 250 bruto. E aí o líquido eu abato o valor investido, cai para menos 250. Só que eu tenho aqui um fluxo de entrada de 1.000 no dia 14/9, ó, no começo do dia. E aí, como o próximo já é dia 14/9, ele entra exatamente nessa etapa. Então, eu tenho 5 mil de banca inicial, mais 1.000 que eu entrei, menos 250 que eu perdi, vai para 5.750. Aí, no dia seguinte, 14/9, eu começo com um investimento de 600, tem uma odd de 1,8 e deu green nessa aqui. Então, como deu green, o meu retorno vai ser de 1,8 vezes 600, dá 1.080.
abato o valor investido para chegar no líquido, que é 480, e aí pego a banca antes, que era 5.750, vai para 6.230. Aqui você consegue também uma informação bem interessante, que é quanto que você está investindo em relação à sua banca. Então, se eu estou investindo 600 e eu tenho de banca, antes de fazer esse movimento, 5.750, eu estou colocando em risco 10,4% da minha banca. Você vai ter essa informação para todo o negócio que você for fazer. Então, você vai entrando com os dados um embaixo do outro, sempre respeitando a ordem, porque a sua banca vai acumulando. Então, há todo esse processo aqui de dados para você ir inserindo. Precisou colocar um dado novo? Vai até o fim da tabela, insere de data até resultado, insere todos os dados aqui, e aí a planilha já vai fazer esses cálculos todos aqui de forma automática, bem simples para você não precisar se preocupar. Então é exatamente isso que a planilha faz do ponto de vista de guardar resultados e com isso você ter os dados da sua banca guardados. Além disso, existem outras informações que a planilha já está pronta para pegar de dados que você tem aqui e ela consegue tirar alguns dados estatísticos. Então, por exemplo, existe um gráfico de evolução. Você insere essa data referência, ela vai trazer os 25 primeiros movimentos que ela encontrou a partir da base de dados. Então, eu inseri como data referência 13/9, ele traz para mim como que a banca funcionou a partir dessa data. Eu posso vir aqui e colocar também, por exemplo, 15/9. Vou colocar 15/9 de 2023. Ele vai atualizar o gráfico. Então, você percebe que ele começa na linha 4 agora e vai até a 28, porque o primeiro que ele encontrou é justamente a partir da linha 4. Ele pega o anterior, né, que é a referência que ele tem, e vai trazer os 25 primeiros a partir daquele valor encontrado. Então você consegue ver de forma gráfica a evolução da sua banca, os 25 primeiros movimentos a partir de uma data que você informou. Outra coisa interessante também é a análise do dia. Então, quando você insere uma data referência aqui em cima, como por exemplo o dia 13/9, ele vai trazer na primeira linha essa data que você informou e mais 9 datas, totalizando 10 dias seguidos de resultado para você analisar. Ele vai trazer qual foi a sua banca inicial, quanto que você teve de ganho, se for um valor positivo, ou de perda, se for um valor negativo, quanto que mudou a sua banca, contando entradas e saídas do fluxo que você teve aqui, saque ou depósito, e aí qual que foi a banca final com todo esse movimento. Além disso, ele calcula para você qual que foi o ganho naquele dia em relação à banca inicial e a quantidade por resultado, de green até meia red que você tem. Aqueles dados que você cadastrou, ele traz aqui a quantidade que você teve em cada um desses dias. Então, te permite fazer uma análise diária e gerindo risco, e tudo isso com base no que você preencheu aqui na base de dados. E aí, em paralelo com a análise diária, você tem análise mensal, praticamente do mesmo jeito. Você insere um mês de referência aqui, no formato mês e ano, como eu coloquei aqui, julho de 23, e aí ele vai trazer esse mês e mais 9 meses para frente, banca inicial, ganhos, entrada ou saída e banca final. Então, todo o movimento que você tem de banca inicial até banca final para cada um dos meses, considerando o ganho também que você teve naquele mês e a quantidade por resultado, vai aparecer aqui nessa tabelinha resumo para que você consiga fazer as suas análises. Então, é uma planilha bem completa de gestão de banca, fácil de usar. Você tem que fazer apenas os cadastros aqui, que já vai boa parte feito. Depois você insere os dados onde cada linha é um negócio que você fez e aí você já tem todos esses dados calculados automaticamente. Todo esse acúmulo de banca sendo feito para que você consiga analisar os seus dados e, com isso, tomar decisões um pouco mais calibradas. Como eu disse, esse material está disponível para aquisição no link que se encontra aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida é só perguntar, nós nos vemos por aí e até mais.